Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre aquele assunto que, nossa, virou quase religião para alguns, né? A tal da liberdade financeira. Sabe aquela promessa meio mágica, tipo, invista aqui e fique rico amanhã? O material que a gente vai analisar hoje tem até uma expressão ótima para isso. Fala numa seita gourmet da independência financeira. Adorei. Vamos dar uma fuçada nisso. Oi, é um tema quente, né? E é bom ter um olhar crítico mesmo, porque hoje em dia, toda hora aparece um guru novo com a fórmula do sucesso fácil. Pois é. E a nossa base hoje é um post lá do blog Dinheiro que Me Veja. O título é Doses Homeopáticas de Liberdade. E quem escreve é a Ruqei Dube. E o olhar dela é muito particular, sabe? Ela é uma mulher cega e o texto é uma mistura de humor afiado, ironia e uma lucidez impressionante. Então a nossa missão aqui é essa: destrinchar esse material, sacar a estratégia que ela propõe, que não tem nada de conto de fadas, mas parece bem prática. É entender o caminho real, sabe? Com leveza, mas com aquela pitadinha ácida que faz bem. Exatamente. O que eu acho bacana nessa abordagem que você descreveu é o foco na estrutura, na disciplina. É o oposto do fique rico rápido. É mais sobre entender por que as coisas funcionam no longo prazo. Boa. Então, bora lá. Desempacotar isso. A autora já começa meio que colocando os pingos nos is. Além de recomendar fugir dessa tal seita, ela diz que para construir essa liberdade financeira tem alguns pilares. Fala em parcimônia, quer dizer, controlar os gastos, né? Ter pé no chão, persistência e um olhar bem crítico para não cair em modinha. E aí ela joga 3 regras fundamentais. Isso, e a primeira regra é bem direto ao ponto. Regra 1. Invista só o que não te fará falta, mas falta mesmo, no curto prazo. Tipo, nada de se empolgar e parcelar o jantar para poder investir, né? Exato. Para não virar o que ela chama de meme ambulante de autossabotagem. A ideia é investir sem gerar aquela ansiedade, sabe? Sem comprometer o básico. O texto até brinca. Liberdade financeira não combina com carne moída comprada em 3 vezes. Ótimo. Carne moída em 3 vezes não dá. Faz todo sentido. Investir com a corda no pescoço não rola. E a segunda regra? Tem a ver com a frequência, né? Isso. Regra 2. Aporte com frequência. Não precisa ser com ostentação. O texto dá exemplos de valores baixos, tipo 50 a 27 reais. O que importa mesmo é a constância. A tal da disciplina de novo. Sim, é essa regularidade que ela chama de senhora sisuda prima do juro composto. Adorei! Senhora Sisuda, prima do juro composto. Que imagem! É ótima, né? É essa constância que faz a bola de neve crescer. Os juros compostos trabalhando a seu favor, sabe? É como escovar os dentes. Tem que ser hábito. A frequência no longo prazo bate um aporte gigante isolado. E como ela diz, o dividendo pode te livrar de reunião às 8 da manhã um dia. Quem não quer, né? Livrar-se das reuniões. Ok, primeira regra, não se apertar. Segunda, constância. E a terceira? Vista os dividendos. Não sai gastando a graninha que pinga. Exato. O texto compara com alimentar um pet raro ou um dragão manso que um dia vai cuspir fogo, que é a renda passiva. É resistir à tentação de torrar em, no moletom caríssimo de empreendedor de sucesso que ela cita. Essa do moletom é boa. É muito fácil cair nessa, né? Demais. Reinvestir é o que realmente acelera o crescimento do patrimônio e da renda lá na frente. É um pilar fundamental da disciplina. O óbvio que, como ela diz, é o último a ser praticado. Entendido. Então a base é essa, investir sem sufoco sempre e jogar os lucros de volta no jogo. Parece simples falando assim, mas aí vem a parte difícil, né? Onde colocar o dinheiro? Como escolher as empresas? O texto fala disso também, né? Tem um filtro. Fala, e é uma parte bem interessante. Ela propõe um filtro triplo. E a lógica é: falhou em um critério, a empresa está fora. Sem negociação. Implacável. Total. Como ela diz, isso é investimento, não nostalgia. O primeiro critério desse filtro é reputação do controlador. Quem manda na empresa? Olhar quem é o dono, o grupo por trás. Isso. É um
Herdeiro alucinado com ideias de metaverso, como ela brinca, ou um grupo sério consolidado? Tem que fugir de quem tem mancha na reputação, denúncia, escândalo recente. Olhar o histórico mesmo. Entendi. Investigar quem dá as cartas. E o segundo critério desse filtro? O segundo é a qualidade da gestão. A turma que toca o negócio no dia a dia. Eles entregam o resultado ou vivem de PowerPoint? Boa. Ver se tem mais promessa ou mais entrega, né? Exatamente. Procurar um histórico consistente de resultados. Gestão boa entrega mesmo sem holofote, sabe? Não precisa ser a empresa da moda, mas tem que ser bem gerida. Faz sentido. Buscar consistência. E o terceiro ponto desse filtro? Fatal. O terceiro é a ausência de fraude ou alerta ético. Parece básico, né? Mas nem sempre é óbvio, né? Pois é. Empresas que já tiveram problema com números, que brincam com a contabilidade ou com alguma questão ética séria. É para descartar. Ela até fala para fazer isso com o mesmo entusiasmo com que você bloqueia o Waze. Hahaha. Essa é ótima. Bloquear a empresa como bloqueia o Waze. E ela reforça a importância de um lugar que pouca gente visita. O site de relação com investidores, o RI da empresa. Verdade, o RI. Muita gente nem sabe que existe ou acha complicado. E não é? Lá estão os fatos, os números oficiais, os comunicados. É fundamental para checar esses pontos do filtro. Ajuda a separar o que é boato do que é real. Então, essa trinca controlador, gestão e ética funciona como um escudo, uma ferramenta para reduzir o risco de entrar numa roubada. Exatamente. É uma ferramenta poderosa de gestão de risco focada na governança e na integridade do negócio. Empresas que passam nesse filtro tendem a ser mais resilientes, mais previsíveis nos lucros e, consequentemente, nos dividendos. Lucro que vem de base torta não costuma durar, né? Com certeza. Ok, então a gente tem as regras de como investir, o filtro para escolher onde, mas aí o texto traz uma ideia que me pareceu meio diferente, sobre não focar tanto no preço da ação, mas na quantidade. Como é isso? Ah, essa parte é bem legal. A lógica é a seguinte. Para o investidor que busca renda com dividendos, o objetivo principal deveria ser acumular o maior número possível de ações, de boas empresas. O preço que você pagou por cada uma, no passado, importa menos do que quantas ações você tem hoje. Ela usa um exemplo, uma empresa fictícia do B3. Digamos que a do B3 lucrou 20 milhões e vai distribuir metade, 10 milhões, em dividendos. Se existem 20 milhões de ações dessa empresa, cada ação vai receber 50 centavos. Ok, 50 centavos por ação. Aí, se você tem 10 ações, pingam R$ 5 na sua conta. Mas, se você foi acumulando e tem 1.000 ações... Aí pingam R$ 500. Entendi. O foco é ter mais fatias do bolo, mais ações que pagam o dividendo. Sacou? Exatamente. Não importa o quanto pagou por cada uma. O que importa é quantas tem. E essa visão leva a outra coisa interessante. Que é... Ver a queda no preço da ação de uma boa empresa não como desespero, mas como oportunidade. Peraí. Como assim? A ação cai e é bom, isso vai contra tudo que a gente ouve. Pensa comigo. Se a empresa continuar sólida, passou no filtro, continua lucrando e pagando os mesmos R$ 0,50 por ação, mas o preço dela no mercado cai, digamos de 10 para R$ 5. Ok. Primeiro, com o mesmo dinheiro que você ia aportar, agora você compra o dobro de ações, certo? Acumula mais rápido. Certo. Segundo, o dividend yield, que é o dividendo dividido pelo preço, aumenta. Antes era R$ 0,50 dividido por R$ 10, dava 5% de yield. Agora é 0,50 dividido por R$ 5, dá 10% de yield. Nossa. Dobrou o retorno sobre o preço atual da ação. Exato. A ação ficou mais barata para comprar e o retorno do dividendo em relação a esse preço ficou mais atrativo. É o que ela diz. O pânico dos outros vira a oportunidade sua. Que virada de chave. Mas tem um mais gigante aí, né? Que a autora deve ter deixado bem claro. Ah, sim. Fundamental. Isso só vale para empresas boas de verdade. Aquelas que passaram no filtro, que têm fundamentos sólidos. Não é para sair comprando qualquer coisa que caiu. De jeito nenhum. Comprar empresa ruim só porque o preço despencou é receita para desastre. Uma coisa é a volatilidade do mercado derrubando o preço de uma empresa boa. Outra coisa é o preço caindo porque a empresa está indo para o buraco mesmo. Entendi.
tem que saber diferenciar. Senão, como diz o texto, a carteira vai acabar cheirando a mofo. Exatamente. Discernimento é tudo. E falando em empresa boa, sólida, que aguenta o tranco, o texto aponta para algum tipo de setor, alguma área onde é mais provável encontrar essas características? Lembro de ter lido um acrônimo. Sim, ela apresenta o que chama de filosofia Bests Me. Deixa eu lembrar. Bancos, energia, seguros, telecomunicações, saneamento e materiais essenciais. Acertei? Na mosca. A ideia é que esses setores são mais resilientes, sabe? Funcionam como um colete salva-vidas para o investidor de longo prazo. São aqueles setores meio sem tanta emoção, talvez? Não são as estrelas da bolsa, geralmente. São mais previsíveis. Isso. O texto descreve eles como os bastidores da civilização. Pensa bem, energia elétrica, água e esgoto, serviços bancários, telecomunicações, mesmo o celular sendo irritantemente instável, mas presente, como ela brinca, seguro, materiais básicos como celulose, gás. A gente precisa deles para viver, né? Não tem muito como cortar. Exato. A demanda é menos elástica, ou seja, varia menos com a crise. Muitas vezes tem barreiras de entrada altas para novos concorrentes, contratos longos, regulação. São negócios sustentados pelos boletos recorrentes, impiedosos e invariavelmente pagos. Haha, os boletos. Então a aposta é na perenidade, na previsibilidade desses setores, é isso? Menos chance de surpresa negativa, talvez. Precisamente. Essas características todas levam a receitas e lucros mais estáveis, ao longo do tempo. E lucro mais estável geralmente significa dividendo mais estável também. É uma estratégia para quem busca mais segurança e renda, não necessariamente aquele crescimento explosivo. São as virtudes silenciosas, como diz o texto. Não precisam gritar no TikTok. Virtudes silenciosas. Gostei. Mas para conseguir seguir tudo isso, as regras, o filtro, focar na quantidade, escolher esses setores best me, não basta só a estratégia, né? Deve ter um ingrediente final aí. Com certeza. E a autora martela muito nisso. A disciplina. Sem ela, nada disso funciona. Ah, danada da disciplina de novo. É ela. Disciplina para aplicar o filtro sem dó, para não se deixar levar pelas promessas mirabolantes ou pelo pânico do mercado. Disciplina para aportar todo mês, mesmo quando parece que não está dando em nada. Disciplina para reinvestir os dividendos. E até disciplina para estudar o básico, ler o estatuto da empresa, entender como ela paga os dividendos. Um trabalho de formiguinha, né? E que exige estômago, imagino, para segurar a onda quando tudo parece estar desabando. Exige. O texto pinta essa jornada como algo meio solitário, um monastério financeiro, onde cada aporte é uma reza silenciosa para o futuro. É uma imagem forte, que reconhece a dificuldade. É mesmo. Monastério financeiro. Porque envolve lidar com as próprias emoções, né? Medo, ganância, a pressão de ver os outros fazendo diferente, o viés de confirmação querendo te fazer só ver o que confirma a sua tese. Manter a rota exige controle emocional e convicção na estratégia. É a consistência que faz a diferença no longo prazo, muito mais do que tentar adivinhar o mercado. E no final dessa jornada disciplinada, a recompensa seria o quê? Uma paz de espírito financeira. É um pouco disso que o texto sugere. A imagem final é bem poderosa. Quando o mundo estiver desesperado, você estará serena, com mais ações, com mais dividendos e com a satisfação elegante de quem não precisou abrir os olhos para enxergar onde estava o valor. Uau! Que frase! E que recado, considerando a autora. Enxergar o valor além da superfície. Exatamente. É uma perspectiva muito única. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica dessa análise do doses homeopáticas de liberdade? Qual é a essência? Olha, acho que a grande mensagem é: esquece a mágica. A independência financeira, por essa ótica, é construção, lenta, gradual, com método. É sobre ter paciência, aportar sempre, mesmo que pouco. É usar um filtro inteligente para escolher onde pisa olhando o controlador, gestão, ética. É focar em acumular ativos de qualidade, especialmente nesses setores mais resilientes, os best me's. E, acima de tudo,
ter disciplina de monge para seguir o plano. E tudo esse com uma linguagem que foge do economês, né? Direta, irônica, pé no chão, valorizando o óbvio e o bem feito, que muitas vezes a gente esquece. Isso. E sabe uma coisa que essa conversa me fez pensar especialmente sobre os best me's? O quê? A gente costuma ver esses serviços essenciais, luz, água, banco, telefone, muito como despesa, né? O boleto que chega todo mês. Mas pensar neles também como possíveis fontes de renda passiva, como investimentos resilientes. Será que isso não muda um pouco a nossa relação com essas partes da economia que não tem tanto glamour? Nossa, boa provocação. Olhar para o boleto e pensar, talvez eu possa ser sócio disso aqui também. Faz a gente reavaliar o valor dessas coisas essenciais, né? Fica aí a reflexão, como a gente se relaciona com as engrenagens que fazem o nosso dia a dia funcionar, como consumidor e, quem sabe, como investidor. Excelente ponto para a gente pensar e queremos saber de vocês que estão ouvindo. O que acharam dessa abordagem? Faz sentido essa estratégia mais homeopática, mais focada na disciplina? Conta pra gente nos comentários. E se curtiram o papo, não esquece de seguir a gente aqui na plataforma para não perder as próximas análises. Queria fazer um agradecimento muito especial ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria desse material incrível pra gente, e também ao blog Dinheiro que Me Veja e a Hulk Dub, por essa perspectiva tão original e bem escrita. Foi um prazer mergulhar nessas ideias. E para fechar, fica a frase inspirada no texto. Às vezes, enxergar o óbvio pode ser revolucionário e bem rentável. Até a próxima, pessoal!